Vem, Tainá. Hoje quem vai ser porta-voz da palavra do Senhor vai ser Tainá. Vamos orar pela vida dela, para que o Senhor fale aos nossos corações. Esse é um momento muito importante do culto. É o momento que a gente para ler da palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Então vamos orar pela vida da irmã Tainá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua serva, ó Pai, que está aqui, Senhor Deus, disponível para falar, Senhor Deus, da tua palavra, que o Senhor possa usá-la, Senhor Deus, grandemente, e que o seu Santo Espírito venha, Senhor Deus, falar também aos nossos corações, tirando qualquer dúvida, tirando qualquer embaraço, para que a sua palavra seja clara em nossos corações. Nós te agradecemos por tudo. Esteja com a sua filha, ó Pai, neste momento. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Nossa, que agonia. Eu já tinha dado uns 3 berros no primeiro minuto. Muito boa a peça dos embaixadores e das mensageiras. Deus continue abençoando a vida deles. Estamos hoje aqui nesse culto, de famílias, no mês da família, mas também hoje é comemorado o Dia das Mães. E eu trouxe uma mãe assim muito especial que eu gostaria de falar sobre ela hoje com os irmãos, que é sobre Maria, mãe de Jesus. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro de Lucas, capítulo 1. Vamos ler dos 26 até o 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: "Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você." Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará." Então Maria disse para o anjo: "Isso não é possível, pois eu sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível." E Maria respondeu: "Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer." E o anjo foi embora. Pai amado, estamos na tua presença mais uma vez nessa noite para receber de ti, Pai, instruções para a nossa vida, para que nós possamos também entregar os nossos louvores a Ti. E agora, Pai, para que nós possamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, nos dito em todo o culto e agora nessa mensagem, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, quando o anjo visita a Maria, nós vemos que ela toma primeiro um susto. E a mensagem do anjo para ela é: não tema, Deus ele está fazendo milagres. Ele quer fazer um milagre na sua vida, Maria. E ele já fez um milagre também na vida da sua família. E então ela disse sim, como serva do Senhor.
nós vemos como Maria ela teve uma coragem, como ela se colocou de pronto como serva de Deus. E Deus ele quis usar a maternidade como um canal de sua salvação para o mundo. Deus ele poderia ter feito Jesus talvez vir como Adão, tirá-lo da terra, remodelar um homem mais perfeito, soprar em suas narinas novamente. Podia ter fazendo ver ele descer do céu. Ele poderia ter aparecido de diversas formas, mas Deus ele quis que seu filho Jesus viesse como nós viemos, que nós viéssemos do interior de uma mulher, de uma simples serva do Senhor. E diante disso, Maria ela nos apresenta aqui características que nos mostram como nós devemos ser servos de Deus e também para a nossa família. Maria, como eu já mencionei anteriormente, foi uma mulher de muita coragem. Ela não hesitou quando o anjo disse a ela o que Deus estava para fazer na vida dela. Ela temeu aquela presença, mas quando ela reconheceu que havia um propósito de Deus na vida dela, ela disse sim, Senhor, a tua serva está aqui. E para Maria, isso era uma decisão de uma coragem absurda. Porque no antigo Israel, se uma mulher aparecesse grávida sem estar casada, ela era condenada à morte. E Maria, ela disse aqui para o anjo, como é que isso vai acontecer? Ela ainda estava noiva, ela não estava casada e ela ainda não tinha estar junto com o seu noivo, né? Que no caso se tornaria esposo, José. E o anjo disse para que ela não temesse e que Deus havia um propósito ali na vida dela com aquela gestação. E ela não pensou duas vezes e disse sim para o Senhor. E isso foi de uma coragem absurda, que muitas das vezes a gente deixa passar. E mais ainda, também naquele tempo, mulheres elas não poderiam tomar a iniciativa de viajar sozinhas, de saírem sozinhas. Mas a primeira coisa que Maria quis fazer foi ir até a sua prima para observar o milagre que Deus tinha feito na vida dela também. Como diz lá em Lucas, no capítulo 1 ainda, nos versos 39 e 40. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E Maria também foi uma mulher de coragem, quando ela, perto de dar à luz já, a gente sabe que, mãe sabe como é que é difícil a gente andar, sentar, deitar, dormir, quando está perto das semanas da data do parto. E Maria, mesmo assim, foi corajosa para viajar para Belém com José para o recenseamento que o governador da época tinha pedido. Como diz lá em Lucas 2,5. José foi a fim de se alistar com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. E além dela ser uma mulher corajosa e nos ensinar com a sua coragem, ela também foi uma mulher que protegeu e defendeu os seus. Lucas 2, no versículo 6, no versículo 7 diz que enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Maria, ela não teve Jesus com o melhor médico da região. Maria, ela não teve Jesus no melhor lugar da região, na melhor maternidade da região, com a melhor parteira, com as melhores condições. Foram as mais difíceis possíveis, no meio de animais, no meio onde animais dormiam e comiam. Mas ela e José fizeram de tudo para poder abrigar Jesus naquela manjedoura da melhor forma possível. E você, mulher, é imagem e semelhança de Deus também, de um Deus que ama e de um Deus que se sacrifica. João 3,16 é claro quando ele mostra o amor inefável de Deus por sua humanidade. Quando ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. E a mulher também ela é a imagem de um Deus que gera.
Em Hebreus 1, no versículo 5 diz: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E a outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. A quem Deus disse isso? E a mulher também, ela é imagem e semelhança de Deus, de um Deus que acolhe. Mateus 23, no versículo 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, palavras de Jesus a Israel, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. É um Deus que ama incondicionalmente, um Deus que gera e um Deus que acolhe debaixo de suas asas. Características essas que hoje, em nossa sociedade, nós vemos muito mais afloradas nas mães. E não só isso. Maria também foi uma mulher adoradora e uma mulher aprendiz de Deus. Nós vemos no seu cântico, em Lucas, e vemos também em Lucas 2,19, dizendo o seguinte: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura de Lucas no capítulo 1, do versículo 46 ao 55. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humanidade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajuntou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria, ela, além de louvar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor nesse momento, quando ela soube da promessa de Deus que haveria de se cumprir e que ela seria esse canal, ela mostra com esse cântico alguém que reflete e guarda as coisas no seu coração. Ela foi a primeira a louvar que a salvação finalmente tinha se feito presente no mundo e que ela era uma serva que iria receber essa aventurança, essa graça do Senhor de poder fazer parte da obra dele no mundo. E a estrutura do canto de Maria representa uma conversa com todos os sábios de Israel do que aquilo que era esperado do Messias. Então nós vemos uma mulher aqui que, além de adoradora, ela também era uma ouvinte e uma grande aprendiz do Senhor, que guardava as coisas em seu coração e que com certeza também passou para Jesus muitas dessas coisas como mãe. Em João 2, do versículo 3 até o versículo 5, nós vimos a cena do casamento em Caná da Galileia, onde Jesus ele realiza o seu primeiro milagre, que diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Mesmo Jesus dizendo ali que a hora dele ainda não havia chegado, ela profeticamente falou para aqueles homens fazerem o que ele deveria fazer. E ele sabia no seu coração também que o ministério dele deveria começar ali. E ela foi uma voz profética. Foi uma voz profética do seu nascimento e uma voz profética também do início do seu ministério. O que eu quero dizer, meus irmãos, para vocês é que não tenham medo daquilo que Deus está fazendo na sua vida neste momento. A sua identidade, mulher, de mãe, é um presente do Senhor. Manifeste a presença dele em sua maternidade e em sua vida. E ele também te fará mãe espiritual para esse mundo perdido.
Eu acredito que o mundo seria um pouquinho melhor se ele pudesse aprender como muitas mães fazem, como muitas mães se doam, como muitas mães se desdobram aqui em várias atividades, em várias coisas, mesmo às vezes perdendo um pouquinho da cabeça por conta disso, mas se doam incondicionalmente. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos mostrar essa face cuidadora de Deus para a humanidade. Há filhos e filhas hoje que estão sem mãe, ou com uma mãe que não os quiseram, ou com uma mãe que os odeiam. Porém, no Salmo 68:6, o salmista ele louva a Deus dizendo que Deus ele faz com que o solitário viva em família. Então, vamos como igreja sermos canais do Senhor para a sociedade. Vamos levar paz, vamos levar o cuidado, vamos levar o carinho de Deus, vamos levar a sua misericórdia e vamos levar Jesus até que Ele volte. Então, meus irmãos, vamos ser uma igreja família. E para isso, a parte da mãe também é fundamental. Amém? Podemos ficar de pé? Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, para nos alegrarmos, Pai, porque a Tua salvação chegou a este mundo, Senhor, e se fez presente entre nós, como um ser humano que amou, como um ser humano que se dedicou e como um ser humano que se entregou até a cruz para nos salvar, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, sermos, Pai, nós mães, como mulheres que levam a Tua presença, Senhor, a todos os lugares, cumprindo a missão com alegria, com coragem, com ousadia, com adoração, aprendendo cada vez mais de Ti, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. E que nós, Senhor, como igreja, continuemos, Pai, a proclamar do Teu amor, do Teu cuidado, daquilo que o Senhor deseja fazer, Pai, que é amar esse mundo e trazê-lo, Pai, à Tua presença, Senhor. Que assim o Senhor, como fez, Pai, com Tua serva Maria, faça conosco, Pai, canais de bênçãos, pessoas que são geradoras de mais vida para esse mundo tão perdido, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.